inovação no mundo dos cálculos, da física e da perspectiva espacial. Um profissional criativo com grande capacidade de enfrentar projetos estruturais, de edificação, transportes, entre outros. Estamos falando do engenheiro civil. E olha só, Adriane, não é só ser bom de cálculo, não. Tem que ter liderança, comunicação eficiente, um excelente relacionamento interpessoal. Afinal, o engenheiro ele também trabalha com outros profissionais, como os arquitetos, empreiteiros, pedreiros, eletricistas, encanadores e até outros engenheiros. É isso mesmo. E para explicar para a gente sobre os caminhos para ingressar nessa profissão, recebemos hoje a Fabiana Lourenço, mestre em Engenharia Civil e doutora em Ciência do Sistema Terrestre. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite da TV Câmara e estar aqui podendo contribuir. Nós que agradecemos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Mas antes de começar o nosso bate-papo com a Fabiana, vamos acompanhar o dia a dia de um profissional que já atua nessa área. Sou o professor Marcos Aurélio. Eu sou engenheiro civil, formado em 2003 e a minha carreira começou logo após praticamente a formatura, né, trabalhando com alguns projetos, levantamentos e depois eu fui trabalhar em construtora de diversos segmentos. E na docência eu estou aproximadamente 8 anos atuando na área acadêmica e continuo trabalhando também diretamente com a engenharia, né? A engenharia civil ela foi crescendo, né, foi nascendo em mim depois que eu escolhi a área de engenharia. Olha, a engenharia civil, ela, ao meu ver, né, puxando para o nosso lado, das engenharias, é uma das mais completas, porque o profissional, mesmo antes de se formar, ele consegue se especializar em alguma das áreas. Então, ele pode trabalhar com planejamento, ele pode trabalhar com execução de obras, fiscalização de obras, projetos, vários tipos de projetos. Então a gente consegue fazer diversos projetos de elétrica, arquitetônico, a gente consegue também trabalhar com obras rodoviárias, que também é muito importante, obras de barragens, eclusas, que são obras que ficam em rios, né, obras portuárias. Então, o leque é muito grande. Nós conseguimos nas obras, nas visitas, mostrar a questão construtiva, paredes, estruturas, instalações elétricas, os fios, hidráulicas, as tubulações, registros e também a questão de gerenciamento. A gente consegue na obra também mostrar aquilo que a gente ensina. O gerenciamento à vista, todo passo a passo que o engenheiro precisa mesmo conhecer, gestão de pessoas, para que ele possa poder atuar depois de formar. Primeiro, ele precisa realmente ter força de vontade, né, durante as aulas, com atenção, e parte dele querer absorver muito do conhecimento, né? Fora isso, estar presente também nos laboratórios e algo importante também, a questão de estágio, a questão de ter vivência também, não só na prática de laboratório, mas na prática lá fora de mercado. Como vimos, a engenharia civil é uma ciência exata, mas que exercita bastante a criatividade e o senso estético, não é mesmo? É isso aí. Agora, a Fabiana Lourenço vai nos guiar para conhecer um pouco mais sobre essa ciência. Fabiana, o que uma engenharia civil
A gente sabe que é um curso muito concorrido, é isso mesmo? Então, a engenharia civil ela é um curso concorrido, mas que também requer bastante força de vontade para a conclusão. Embora não haja muita dificuldade para você iniciar o curso, vai exigir muito de você para terminar o curso, porque ela envolve diversas disciplinas e não são disciplinas fáceis, principalmente as que se relacionam com cálculo. Isso que a gente ia conversar. Precisa gostar de matemática para fazer engenharia civil. Isso, a base da engenharia civil são os cálculos, né? Então envolve todos os conhecimentos em matemática, mas não só em matemática, envolve também conhecimentos em física, em química, em algumas outras ciências que se relacionam com o dimensionamento e desenvolvimento desses sistemas construtivos e projetos que o engenheiro civil vai precisar lidar ao longo da sua carreira. Ou seja, muita ciência, viu, Samuel? Tem que ser exato, né? É uma profissão de exatidão. E o engenheiro civil, o que ele faz no dia a dia dele? Então, no dia a dia, o engenheiro civil ele vai trabalhar no dimensionamento de diversos tipos de sistemas, né? Podem ser sistemas estruturais, podem ser sistemas construtivos como os hidrossanitários de esgoto, água, sistemas de proteção contra incêndio. A engenharia civil também é uma disciplina muito ampla. Então, o engenheiro civil ele pode trabalhar com sistemas de mobilidade urbana, com saneamento básico, com as questões ambientais, com grandes obras civis como pontes, construção de pontes, de usinas, de estradas. Então, é uma gama muito ampla de áreas e campos que ele pode trabalhar com essa tecnologia, com esse desenvolvimento das obras civis. Então, seriam um pouco dessas áreas de atuação que o engenheiro civil pratica, é isso? Isso, é bastante ampla, né? Essa gama de atuações do engenheiro civil, porque ele pode trabalhar em obras de pequeno porte, como pequenas residências, obras de grande porte, como edifícios multifamiliares, né? Verticais, prédios, obras urbanas de infraestrutura, de água de chuva, infraestrutura para saneamento básico, mobilidade. Então, ele tem uma vasta área de atuação profissional, que vai depender muito do perfil e da área que esse profissional vai mais se identificar ao longo da sua formação na graduação. Nossa, é muita coisa para a gente conversar, né? E vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos entender um pouco mais sobre o campo de atuação profissional de engenheiro civil e quais são os seus desafios. Voltamos já. Estamos de volta com a Estação Mercado. Hoje, o nosso destino é a engenharia civil, um setor com muitas oportunidades de atuação. O engenheiro pode trabalhar em construtoras de casas, apartamentos e na construção de pontes, aeroportos e muito mais. É isso mesmo, Adriane. A engenharia civil tem um campo enorme de atuação e também é uma das profissões que registram os melhores salários entre os profissionais de nível superior. Hoje, quem nos ajuda a entender melhor essa realidade é a Fabiana Lourenço, mestre em engenharia civil e doutora em ciência do sistema terrestre, que atua aqui em São José dos Campos. Professora, como que é o curso, como que é a graduação de engenharia civil? Tem várias matérias diferentes, né? Então, o foco da engenharia civil são as disciplinas de cálculo para o dimensionamento dos diversos sistemas nos quais o engenheiro civil ele desenvolve e atua no seu dimensionamento. Mas temos também diversas outras disciplinas que são fundamentais para que esse desenvolvimento de projetos, dimensionamento de sistemas, ele seja adequado e tenha uma qualidade e uma visão mais ampla, né? Então, no curso de engenharia civil, os alunos eles aprendem desde as questões voltadas para o desenho, né? Desenho técnico, desenho da construção civil, as ferramentas necessárias para realizar esses desenhos, né, que são, hoje em dia, nós utilizamos muito os computadores, né, os softwares de desenho, até mesmo
Hoje em dia existem softwares que fazem a compatibilização entre diversos sistemas construtivos, então o engenheiro ele aprende a compatibilizar, né, toda a parte de projeto de arquitetura, de engenharia civil e de sistemas prediais. Isso tudo pode ser feito através de um software, né, que são os modelos BIM. E também aprende sobre questões relacionadas ao meio ambiente, ao saneamento básico, a ergonomia, né, que rege as questões da melhor forma de se trabalhar sem impacto no corpo humano, segurança do trabalho, toda a parte de gerenciamento de obras civis, né, para fazer a administração tanto da mão de obra, o planejamento e estimativas de custos para a realização dessas obras. Então, tem toda essa complexidade que envolve o trabalho do engenheiro civil e que vai além dos cálculos, né? Apesar que dos cálculos serem a base para o desenvolvimento dessa profissão, né? A gente pode ver, né, Samuel, que é bastante cálculo, bastante ciência, tecnologia. Mas também tem uma parte de gestão importante, né? Sim, sim. Que é interessante. E falando em gestão, o profissional dessa área, além de toda essa tecnologia, ciência estrutural, quais são as habilidades que eles precisam ter, assim, no dia a dia para desenvolver melhor a profissão? Então, o profissional de engenharia civil, eu acredito que uma das qualidades que ele deve ter, uma das mais importantes é a curiosidade, né? Para aprender novas tecnologias, revisar todos os padrões que ele utiliza no decorrer da execução dos serviços a que ele se propõe realizar, para estabelecer um processo de melhoria contínua, de implementação tecnológica, de diminuição de impacto ambiental das atividades que a própria construção civil gera. Então, acho que é muito importante o profissional de engenharia ter essa visão de futuro para diminuir o impacto ambiental das obras civis, utilizando novas tecnologias, inovação tecnológica, racionalização da construção. Enfim, é isso. E durante, né, a formação do profissional, ou até mesmo depois que ele já se forma, é interessante e é necessário que ele se especialize, né? A senhora falou sobre várias áreas de atuação. Essa especialização, ela é necessária para ter uma carreira promissora? Então, no decorrer do curso, o aluno ele vai acabar encontrando algumas áreas nas quais ele vai se identificar mais. Embora o curso ele tenha uma certa complexidade, o curso de engenharia civil, ele sempre vai demandar mais conhecimentos em algumas áreas específicas. Então, eu oriento, né, as pessoas que, a partir do momento que você identificou ali uma área de interesse, que você busque aprofundar os conhecimentos nessa área, para que você possa atuar de uma maneira mais firme no mercado, né, mais assertiva, para atender o mercado e esse nicho de interesse que você escolheu. Então, eu recomendo que faça uma pós-graduação, que procure uma maneira de ampliar seus conhecimentos, mesmo porque a gente não pode parar de estudar, principalmente nessa área, que é uma área que está em pleno desenvolvimento. Falando, né, que essa área sempre teve em grande desenvolvimento, ainda mais ambiental agora, que a gente está focando nisso, buscando entrar no mercado. Você acha que o estágio, quando que ele começa e se ele ajuda a entrar nesse mercado de trabalho concorrido? Então, é muito importante essa questão do estágio, né? Porque apesar de você estar desenvolvendo ali na universidade, né, na faculdade, desenvolvimentos teóricos, a prática ela é sempre fundamental aí para o aprimoramento profissional. Então, é muito importante que o aluno, assim que possível, a partir ali do terceiro ano, segundo ano até mesmo, que ele já vá buscando um estágio para que possa conhecer também diversas áreas, né? Porque é uma oportunidade dele percorrer ali em diversos campos, né? Então, ele pode atuar na área de projetos dentro de um escritório, ele pode atuar na área de obras, fazendo acompanhamento de uma obra civil. Então, o estágio ele traz essa oportunidade sem uma grande responsabilidade, né, profissional. Então, é uma ótima oportunidade de aprendizado, né, e de evolução profissional. Muito bom. E
o estágio é a primeira porta, né? O começo. Mas assim que ele se forma, o que é interessante ele fazer para, de fato, se inserir no mercado? Então, o próprio estágio, no decorrer, né, que ele está executando o estágio, ele já vai trazer esse conhecimento com várias outras pessoas, né? Então, a partir dali, ele já começa a construir o networking dele e, com isso, ele já começa a abrir as portas, né, do mercado. É isso aí. A gente vai falar muito mais. E se você se interessou e quer saber mais sobre a profissão de engenheiro civil, não saia daí. No próximo bloco, vamos aprofundar um pouco mais sobre a profissão e o mercado atual. A gente volta já já. Estamos de volta, chegamos à última estação do programa de hoje e vamos trazer mais informações para quem pretende se qualificar na profissão de engenheiro civil. Para isso, a Fabiana Lourenço está nos conduzindo neste caminho. E, Fabiana, a gente estava conversando um pouquinho sobre as ferramentas do engenheiro civil. A tecnologia está bastante presente no dia a dia do engenheiro, né? Isso mesmo. Tanto nas questões de cálculo para o dimensionamento dos sistemas, né? Existem softwares específicos que são fundamentais para auxiliar e facilitar o trabalho do engenheiro civil, tanto na questão do dimensionamento, como de cálculo de materiais, como gerenciamento e acompanhamento das obras civis, né? E Fabiana, como que anda o mercado para esse profissional? Então, atualmente o mercado ele está bem aquecido, né? Sempre lembrando que é importante o profissional ele estar alinhado com as tendências de mercado, né? Como, por exemplo, a questão da eficiência energética, que é uma questão que está em alta, que está sendo inserida agora no mercado da engenharia, a questão da automação, né, dos sistemas prediais, que também é uma questão que cada vez mais tende a auxiliar na operação das edificações e dos sistemas construtivos e que vai trazer uma maior eficiência energética para as edificações. Então, essa é uma tendência que o engenheiro civil tem que ficar atento, porque cada vez mais vai ser preciso incorporar em suas obras as questões relativas à eficiência energética, à diminuição de impacto ambiental e também das emissões de carbono relativas às edificações que estão ligadas à questão da eficiência energética, né? Então, é um ponto bem importante que eu chamo a atenção aqui para os futuros profissionais da engenharia, que tem que ficar atento com essas novas tendências aí voltadas para a sustentabilidade e atingir as metas dos acordos do clima, né, para diminuir as emissões de carbono. E eu acho interessante a gente falar sobre essas novas tendências, porque às vezes é nesses momentos de inovação que abrem-se oportunidades para empreender. Com certeza. Né? Na engenharia civil, trabalhar por conta, vamos dizer assim, abrir a sua própria empresa, empreender, é uma boa oportunidade para o profissional? Então, essa é uma boa oportunidade, mas ela também está atrelada a muitas características pessoais, né? Porque aquele profissional da engenharia que vai empreender por conta própria, ele precisa estar ciente que vai ter que abranger outras questões. Além da engenharia, ele também vai ter que ser muito disciplinado nas questões de gerenciamento, nas questões administrativas da empresa, que tem que estar todas compatíveis para que ele possa ser um profissional e ter uma empresa de sucesso, né? Então, dependendo do profissional e do perfil pessoal dele, talvez seja o caso de procurar um emprego, trabalhar numa empresa maior. E para esse profissional, a gente fala muito em questão da ciência, das exatas, né? A gente até falou do empreendedorismo. Ele precisa fazer algum curso para saber administrar, para empreender? Se faz necessário? Então, o próprio curso de graduação, ele já dá algumas diretrizes, né? Por exemplo, a gente tem uma disciplina que é a disciplina de gerenciamento de obras, a disciplina de ética,
Mas o profissional que quer empreender, ele vai entender que, além de ser um profissional da engenharia civil, ele também é um profissional dono de uma empresa, né? Então, para isso, ele vai ter que aprimorar essas questões de legislação, as questões jurídicas, as questões de impostos, para saber gerenciar toda essa empresa, né? Que além da parte de tecnologia que ele vai estar gerenciando, né? Ele também vai ter que aplicar os conhecimentos empresariais para que essa empresa seja uma empresa de sucesso. Então, é isso. É um grande desafio, né, Samuel? É um desafio e é algo que o profissional precisa além da engenharia, né? Quando ele vai decidir empreender. Mas ele não empreendendo, ele não tem o perfil para criar minha empresa, né? Eu quero mesmo entrar em alguma empresa. O que é interessante ele fazer para ele buscar e crescer no mercado? Então, daí ele tem que buscar uma qualificação mais específica para essa área em que ele quer atuar, né? Então, o engenheiro civil, ele pode atuar tanto em órgãos públicos como prefeituras, acompanhando as obras institucionais. Ele também pode trabalhar em empresas ou concessionárias em rodovias para construir estradas e trabalhar no gerenciamento desses postos. Né, pode trabalhar em novas fronteiras, vamos chamar assim, em áreas de usinas, grandes empreendimentos como portos, aeroportos. Então ele daí vai ter que buscar uma qualificação mais direcionada a essa área de atuação específica que ele quer atuar. Ou seja, ele tem que se identificar com algum segmento e seguir nessa linha. Isso, tem que buscar conhecimento nas áreas de interesse dele para conseguir uma oportunidade onde ele possa atuar dessa maneira mais firmemente. Pois é, agora vamos passear pela plataforma do conhecimento com algumas dicas e curiosidades sobre a profissão. Vamos assistir. Você sabia que o curso de Engenharia Civil pode ser feito à distância na modalidade EAD? Então, o curso é do tipo bacharelado, ou seja, oferece uma formação generalista que habilita o profissional a trabalhar nas diversas áreas que exigem a atuação de um engenheiro civil, como a professora Fabiana falou na entrevista. Nos cursos EAD, o estudante realiza a maior parte das atividades à distância, na hora e no local em que quiser, sendo uma boa alternativa para quem precisa conciliar trabalho e estudo. Todas as aulas são oferecidas online, bem como o suporte de tutores. No entanto, algumas atividades, como provas finais, aulas de laboratório e apresentação do trabalho de conclusão de curso, o TCC, são realizadas presencialmente nos polos de apoio da instituição. Então, é importante escolher uma faculdade que tenha um polo na cidade em que você mora. A duração média do curso de Engenharia Civil é de 5 anos e as disciplinas variam de acordo com a instituição. E o que você achou? Talvez esteja na hora de começar uma nova carreira. Chegamos ao ponto final do nosso programa de hoje. Muito obrigado pelo conhecimento, muito obrigado por ter topado falar com a gente, Fabiana. Eu que agradeço o convite para estar aqui esclarecendo algumas dúvidas e espero ter influenciado de maneira positiva aí o pessoal para seguir esse caminho da engenharia civil, dessa profissão, que é uma profissão tão empolgante que tem várias áreas aí de atuação. Com certeza, Fabiana, eu tive uma nova visão do que é um engenheiro civil. E a gente fica por aqui hoje. Não se esqueça, nos encontramos na semana que vem na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!